Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro da duologia A Mariposa Escarlate, que é A Bruxa Rebelde, continuação de Caçador Sem Coração. Então, a Rune, que é a nossa bruxa, ela está em Caelis e ela é noiva do príncipe do continente em troca de um exército para Créssida. E o Gideon foi enviado para matar ela e impedir que esse acordo se firme. Claro que, obviamente, ele não consegue, mas antes que ele possa fugir ou decidir o que fazer, a Cressida chega e ela manda a Rune embora. Ela sabe muito bem do que a rainha é capaz, então ela dá um jeito de voltar e ajuda o Gideon a fugir. E nós descobrimos que o plano da Cressida é ressuscitar as irmãs dela, só que para isso é necessário trocar a vida de algum parente próximo, irmão, pai, mãe, enfim. E ela acredita que existe uma quarta irmã perdida, que aqui eu cravei já que devia ser a Rune, mas a rainha não consegue encontrar essa irmã por causa de algum feitiço que está encobrindo a presença dela. Então, a Rune planeja tudo e quando Gideon vai atrás dela de novo, eles fazem um acordo para irem juntos até a Nova República, ambos pretendendo trair um ao outro quando eles chegarem lá, como é de costume deles, né? Só que como a Rune está à frente, ela já deixou passagens compradas, então quando ele invade a loja onde ela está provando vestidos, os dois fogem para um navio que vai partir em 1 hora e vão passar 3 dias no mar dividindo uma cabine minúscula. Porque quando ela salvou o Gideon, a Cressida sentiu a magia dela, viu a assinatura. Então, mesmo ela tendo conseguido enganar o príncipe de que ela não se envolveu, a Cressida sabe que ela estava lá. Obviamente, a Rune e o Gideon acabam se beijando e a Rune até cospe algumas verdades assim na cara dele sobre ter gostado do Gideon de verdade e ele ter traído ela, ter mentido para ela também, porque ele só lembra que ela mentiu para ele, né? Porém, enquanto estava com a Cressida, a bruxa ativou um feitiço que ela tinha colocado na marca do Gideon anos atrás, onde ele, sempre que ele toca outra mulher, ele vê a Cressida, ele sente dor. E a Rune pensa que ele se afastou por ter nojo dela, por ela ser uma bruxa, tudo, e se esconde do Gideon, indo procurar uma forma de esconder as bruxas que ela planeja resgatar naquele navio para ela fugir da Nova República de novo. O Gideon encontra um espião no navio que foi enviado pela Nova República logo depois de ele encontrar a Rune. Ele convence o cara a deixar a Rune viva, falando do plano dele de usar ela como chantagem e também de encontrar o parente perdido da Cressida, só que a Rune escuta ele dizendo tudo isso. Então, chegando em casa, o Gideon já é preso, mas novamente ele conta para o novo comandante o plano de lidar com a Rune, com a Cressida, com todo o exército, além da questão desse irmão perdido, que ninguém sabia, que eles ficaram sabendo com essa viagem dele. E a Sibila, que é uma bruxa que consegue ver passado, presente e futuro, que é uma bruxa que está sendo mantida presa pela República, confirma tudo isso que ele falou. Mas, para provar para Rune que tá do lado dela, o Gideon pede ajuda dessa Sibila para resgatar a filha, pede ajuda da Rune para resgatar a filha dessa Sibila, que é como eles a estão controlando, porque daí assim ela vai ajudar eles a encontrarem esse irmão perdido da Cressida. E o Gideon, assim, parece muito sincero sempre que ele está com a Rune. Nos capítulos do Point of View dele, você acredita no cara, sabe? Só que daí quando ele está com os demais caçadores, ele fica repetindo que precisa fazer ela confiar nele, então eu fiquei bem confusa com as motivações dele. Mas enfim, ele traz a Sibila e a Rune revela que já sabia do plano dele de entregar ela. Então ela vai embora para fazer um feitiço de invocação do parente da Cressida e o Gideon segue ela, descobrindo que a Rune é a descendente, e eu estava certa. Quando ela acorda no local do feitiço, ela pensa que o feitiço apenas deu errado. Então, assim, nem ela sabe que ela é a descendente, mas o Gideon estava escondido, ele viu o feitiço agindo e ele viu que é ela. Então ela fica pensando que a proteção que impede a Sibila de ver quem é essa pessoa também impede que essa pessoa seja invocada. Então elas vão embora, porque se elas não conseguiram achar, a Cressida também não vai nas teorias da Rune, né? Porque do ponto de vista do Gideon, nós sabemos que foi conseguido achar e que essa pessoa é a Rune.
Eles vão embora e o Gideon não entrega ela, mesmo sabendo dos planos dela, porque ele finalmente admite pra ele mesmo que ele ama essa garota. Então ele vai ser executado por simpatizar com bruxas, mas ele se recusa a entregar a Rune. Só que quando a Rune chega ao continente, a Sibila entrega um presente que o Gideon deixou no barco, que ela não entregou justamente por medo da Rune querer voltar e resgatar ele, e foge com o barco da Rune. Só que quando ela percebe que ele sempre soube como ela ia fugir e ainda assim ele permitiu, ela decide voltar para a República e salvar ele. Então ela invade o quarto da Cressida para pegar um livro de feitiço que ajude ela nisso. Ela não chega a encontrar nenhum feitiço que ela gostaria, só que ela acha a maldição que ela colocou no Gideon. E ela descobre que não era contra todas as mulheres ou contra a Rune em específico, mas sim para fazer o homem sentir dor sempre que ele tocasse o seu verdadeiro amor. E a única forma de retirar essa maldição é derramar o sangue desse mesmo amor em sacrifício. Portanto, a Rune se deixa ser pega propositalmente e ela é chicoteada pela Cressida e usa esse sangue para libertar o Gideon e ainda altera o feitiço para tentar proteger ele da Cressida especificamente. Só que antes que tudo acabe, a Serafine aparece e ela revela que a Rune é a irmã que a Cressida vinha procurando, e para a invocação que a Cressida precisa fazer, ela precisa estar viva. Então isso salva a vida da Rune. Apesar disso, a Cressida leva a Rune presa enquanto ela ataca a República, porque ela não conta para o príncipe que a Rune já voltou, né? E o exército, com a ajuda das bruxas, retoma o poder assim no mesmo dia. Só que a Rune é mantida presa e as pessoas são executadas todos os dias, mas a Serafine tem um plano para tirar ela dali. No mesmo dia, a Arrow, que é a Harrow, acho, que é aquela amiga informante do Gideon, é pega, então a Rune resgata ela e ambas vão conseguir fugir juntas. Só que depois que a Harrow vai embora, a Rune vai até a casa da avó dela para pegar alguns livros de feitiço, só que tem muitos soldados lá. Inclusive o Gideon também está preso lá, ele ainda está vivo, e ele pega ela justamente, mas os dois são ouvidos e são pegos pelos soldados. Apesar disso, tem muitas pessoas com a lealdade dividida também, devido à crueldade do novo comandante, né? Que não é justo como o antigo era, e mesmo o antigo sendo justo já não era grande coisa, né? E esse é pior ainda. E o Gideon e a Rune conseguem fugir juntos, apesar de o Gideon ser ferido. Então eles vão até uma cabana na floresta de um conhecido, esperando encontrar ela vazia. Mas o Bart, que é o dono, ainda está lá e ele também é um simpatizante de bruxas. Então eles ajudam com ele e o namorado dele ajudam com os ferimentos do Gideon, que agora está propondo que todos os que estão insatisfeitos com ambos os regimes se unam para lutar contra eles, para tentar trilhar um novo caminho. Só que a Rune está com muito medo devido ao que a Cressida fez a ela e medo também do que pode acontecer se ela pegar o Gideon novamente, né? Então ela pede para ele fugir com ela, mas ela se recusa a continuar tentando enfrentar a Cressida. E isso para mim assim foi uma reviravolta super desnecessária nesse livro, porque o primeiro eu fiquei apaixonada justamente por ser uma protagonista forte, uma protagonista corajosa, que faz o que é necessário, sabe? Ela nunca foi covarde, ela nunca foi medrosa, mesmo nas vezes em que ela foi pega. Então eu não gostei nada dessa mudança de personalidade. Mas, né, vamos seguindo. A Rune vai fugir de trem e o Gideon segue ela para garantir que ela consiga embarcar em segurança, já que a Cressida tem mantido cães que farejam magia, soldados por todas as estações. Porém, quando ela está no trem, a Rune vê que ele foi pego, então ela salta do trem para salvar ele, percebendo que quer a vida com ele, as crianças que uma vez ela viu, e ela quer ficar com o Gideon. Então, no dia seguinte, eles voltam e eles estão contando com ainda mais apoiadores, e a Harrow manda a localização dos corpos, porque a Cressida tem mantido os corpos das irmãs dela protegidos justamente para a ressurreição. E além da localização, a Harrow avisa quando a Cressida deverá fazer o feitiço. Então a Rune, o Gideon e a Serafine vão para lá. Só que se tratava de uma armadilha, já que a Cressida pegou a Harrow e a Juniper, que é a bruxa de quem ela gostava. Então a Rune se sacrifica,
já que ela precisa estar viva para que o feitiço funcione, para a ressurreição funcionar. E a Cressida tenta atacar o Gideon e ela é impedida pela alteração que a Rune fez naquele feitiço lá do sacrifício, onde ela foi chicoteada para livrar ele da maldição, que impede que a rainha faça qualquer mal pro Gideon, tanto com magia quanto com armas de fogo, enfim. Porém, antes que ele possa dar um jeito na Cressida, a Serafine intervém e utiliza a Cressida para trazer a Rune de volta, revelando que eu estava certa em outra teoria minha, que é o fato de que a Serafine era uma das ancestrais, e realmente ela é a ancestral sabedoria, então ela não pode ser corrompida pelo feitiço de ressurreição, e ela traz a Rune de volta, o que pra mim, assim, foi bem satisfatório, já que a Cressida morrer do jeito que ela estava planejando matar. Mas o livro termina com a Rune e o Gideon casados, já que depois de derrotar a Cressida foi fácil se livrar do comandante, enfim, e eles criaram juntos um novo governo democrático, sem reis e rainhas, mas com representantes de todos os grupos. Então, finalmente a gente tem o final feliz desse casal. Eu confesso que eu não gostei tanto da continuação quanto eu gostei do primeiro livro. Eu achei a história muito corrida, eu achei que teve elementos que foram pulados, o final. Essa história da Cressida, do sacrifício, aquele finalzinho, aconteceu em tipo 8% do livro. Então eu achei que foi dado foco em partes muito grandes, enquanto o final foi rushado, assim. Também não gostei, como eu comentei, dessa mudança, dessa covardia da Rune. Pra mim não combina com a personagem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e até mais.